hipotireoidismo subclínico, hipertireoidismo subclínico, estão sempre marcando presença na prova do TIM. Geralmente não são questões difíceis, então tem que estar, vale a pena sempre revisar esse conteúdo antes da prova. A questão 34 diz o seguinte: mulher, 38 anos, com sobrepeso, teve 2 gestações sem intercorrências há 3 e 5 anos. Atualmente, sem uso de medicações, é encaminhada para avaliação devido a exames alterados de função tireoidiana. Quais são os exames? Um TSH de 0,27, um TSH que está baixo, e T4 livre de 1,6, T4 livre normal. Traz ainda anticorpos, antitiroperoxidase e TRAB negativos. Hemograma e função hepática sem alterações. Ultrassom de tireoide mostra uma glândula homogênea, sem nódulos e com um volume de 8,7 ml. Um paciente que tem lá o seu TSH baixo, mas não tem mais nada. Não tem anticorpo, não tem ultrassom alterada, não tem nenhum fator de risco. Qual seria a conduta correta para este caso? Alternativa A. Devemos repetir os exames de função tireoidiana e excluir causas de supressão transitória do TSH. B. Não devemos repetir os exames. Essa alteração é frequente em mulheres e não traz repercussões clínicas. Alternativa C. Devemos iniciar tratamento com drogas antitireoidianas devido ao aumento do risco cardiovascular. E alternativa D. Solicitar uma cintilografia de tireoide para programação de tratamento com dose terapêutica de radioiodo. Então, TSH suprimido com T4 livre normal é o quê? É um hipertireoidismo subclínico. O que é que a American Thyroid Association recomenda como abordagem inicial, primeira conduta para esses pacientes com hipertireoidismo subclínico? Repetir o exame, repetir a função tireoidiana, né? Obviamente, dosar T3. Se for um hipertireoidismo subclínico, tem que checar o T3 para ver se não é uma T3 toxicose, mas repetir a função tireoidiana. O tempo com o qual você vai repetir essa função tireoidiana depende do perfil do paciente. Se for um paciente que tem alto risco de complicações relacionadas ao hipertireoidismo, idoso, fibrilação atrial, osteoporose, paciente sintomático, você pode repetir esse exame mais cedo, ali com 2 a 6 semanas após a primeira detecção da alteração. Entretanto, os demais pacientes jovens, pacientes assintomáticos, a gente só vai fazer nova função tireoidiana após 3 a 6 meses para ver se é um hipertireoidismo subclínico persistente. O que importa para a gente para avaliar tratamento é se é uma disfunção persistente. E aí, uma vez sendo uma disfunção persistente, a gente vai aplicar os critérios de tratamento. Para que você aplique o critério de tratamento, eu quero que vocês organizem o raciocínio classificando os pacientes em 2 grupos. O primeiro grupo vai ser dos pacientes de alto risco associado ao hipertireoidismo. Idosos, cardiopatas, pacientes com osteoporose, mulheres na pós-menopausa, pacientes com sintomas de hipertireoidismo. E o segundo grupo são os pacientes que estão ali de boa. Jovens, não tem nenhuma comorbidade, são totalmente assintomáticos. E aí a gente vai tratar ou não tratar esses pacientes de acordo com o resultado do TSH. A primeira dica que eu dou é: a maioria dos pacientes com hipertireoidismo subclínico será tratada. Vamos lá. Se esse paciente, primeiro grupo agora, paciente de alto risco, se esses pacientes têm um TSH muito suprimido, menor que 0,1, a conduta é tratamento, é recomendado o tratamento. São pacientes que têm maior risco de complicações, maior risco de evoluírem com hipertireoidismo franco. Se esse mesmo grupo de alto risco tem um TSH não tão suprimido, entre 0,1 e 0,4, a gente também deve considerar tratá-los. Agora, grupo de baixo, pacientes jovens, assintomáticos, sem comorbidades. Se o TSH for muito suprimido, a gente deve considerar tratar, menor que 0,1. Entretanto, se for esse paciente jovem assintomático com um TSH pouco suprimido, 0,1 a 0,4, a gente vai apenas observar, porque não haveria benefício do tratamento nesse grupo de pacientes. Voltamos então para a questão. É uma paciente jovem, assintomática, não tem nenhum fator, nenhuma condição cardiovascular, enfim, nada de risco para o hipertireoidismo e que tem apenas um exame alterado. É a primeira vez que ela faz a função tireoidiana e tem esse TSH suprimido. Então, qual é a primeira conduta? Repetir função tireoidiana. Não tem segredo. Resposta correta, alternativa A.
devemos repetir os exames de função tiroidiana e excluir causas de supressão transitória do TSH, como, por exemplo, uma tireoidite transitória, que muitas vezes nem vai precisar de qualquer tratamento. Trabalhosa, hein? Trabalhosa, né? Você tinha que saber o que a diretriz recomenda de alvo, conhecer a fórmula, né? Fazer o cálculo, Fazer a conta. chegar lá. Eu sou ruim em matemática. E valorizar essa questão do colesterol não HDL. Não HDL, exatamente. Próximo módulo, e aí a gente vai trazer duas questões de tireoide, não é à toa, né? Vai ser 15% da prova. A primeira questão que eu escolhi é uma questão que fala de disfunções hormonais, especificamente de hipertireoidismo subclínico. Gente,